Vilar, no final, na segunda quinzena de julho de 2023, assim como prometido lá no começo do governo, o governo federal editou, ou melhor, publicou, né, o que estava sendo editado ao longo do tempo, o novo decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, é o decreto 11.615 de 2023. Ele trouxe novidades para a gente, né, Vilar? Verdade. Então, vamos passar uma próxima aqui? Eu acho que a gente pode, para facilitar aqui o entendimento, eu fiz a minha colinha, porque eu não sou da área do direito, tá? Eu coloquei o seguinte aqui, Marcelo, vamos dizer, no caso de inovação, né? E aí nós vamos ver ao longo das imagens aqui, né? Nós já tínhamos tratado disso, né? Que o guarda que, por exemplo, quando nós temos nossos novos policiais, muitos deles não são oriundos aqui do estado de São Paulo. São pessoas que vieram do Rio de Janeiro, né? De outros estados, né? E que esse decreto também, vamos dizer assim, garante a esses policiais que eles possam retornar para as suas residências familiares, vamos chamar assim, né? Com o porte de arma, Justamente. né? Que é a previsão de que no estado limítrofe, né? Em município do estado limítrofe, né? O policial da Guarda Civil Metropolitana, né? Ou, no nosso caso aqui, Guarda Civil Metropolitana, mas Guarda Municipal como um todo, né? Possa fazer esse deslocamento, né, Marcelo? Desde que ele esteja indo para sua residência. Isso é importante ressaltar. Porque eu, por exemplo, não tenho residência no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, se eu for lá passear no Rio de Janeiro, eu estaria incorrendo num porte ilegal. Então, agora, se o colega tem uma residência no Rio de Janeiro, ele não vai incorrer num porte ilegal. Exatamente. E aí fica aquela dica, né? Então, por exemplo, assim, para você comprovar, um exemplo, você está no seu carro, a Polícia Militar abordou lá, seja no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul ou Paraná, que são os estados limítrofes aqui, né? Com São Paulo. Você tem que ter uma conta de luz, uma conta de telefone, né? Uma conta que diz que você tem uma residência lá, né? Sua residência, exatamente. Fora, né? E outra, esse porte é para você ir até lá, né? Chegou lá, vai querer comprar uma Coca-Cola ali no bazar da esquina, a arma tem que ficar em casa, né? Se você for no bazar da esquina e falar, não, só vim no bazar da esquina, os caras vão te enquadrar no porte legal de arma lá, né? Justamente. É um caso bem excepcional, mas pode acontecer. A gente tem que dar um exemplo, porque o ser humano é maldoso, né? Eu, por exemplo, né, se tiver um policial militar que vier me pedir uma ajuda, eu sou policial militar da Bahia, cara, eu vou procurar ajudar da melhor forma possível, né? Entendeu? Mas nem sempre a recíproca é verdadeira, né? Então, né, cautela e canja de galinha, como já dizia a música, não faz mal a ninguém. Então, cautela. Chegou lá, deixa a arma em casa, vai lá onde você tiver que ir desarmado, tá? Vamos dar uma passadinha para o próximo? Eu acho que é exatamente nessa aqui que eu elenquei aqui o... não. Eu acho que eu fiz a distribuição aqui, Márcio, para a gente tratar da questão de armas de uso restrito. Sim, né? sim. Então, ou seja, a arma de uso restrito, ela tinha sido, vamos dizer assim, impedida, o nosso uso, pelo decreto 5123. Exatamente. Decreto esse que nós vamos ver daqui a pouco, que ele foi completamente revogado. Né? De lá para cá, se você olhar todos os diplomas legais que saíram na sequência, né, os decretos, porque não tem nenhuma previsão na Lei 10.826 de restrição de calibre de armamento, né? Então, ou seja, o regulamento que estipulou isso para nós durante um bom período, né, de vigência do 5123, né? Nós vamos ver que nesses diplomas não tem essa previsão. E no caso do novo decreto, ele já inclusive está taxativo, que no caso da corporação municipal que possua arma automática, né, que nós nem sonhávamos, né, em ter, né, vamos fazer justiça novamente. A novidade veio com o governo anterior, do Bolsonaro, e ela está mantida, né? Ou seja, houve o reconhecimento por parte desse governo de que as guardas podem portar essas armas, que não tem problema algum. Fato é que está alicerçado no nosso bloco anterior, que é a Guarda Municipal de Curitiba, que usa pistola já tem algum tempo, né? Teve baixíssimo nível de resistência seguida de morte, letalidade, ao longo de 17 anos, né? Então, vamos aqui ao próximo. Isso aqui, ó, eu acho que é o retrocesso do decreto, né? Ele poderia ter quem escreveu, né? Passou batido ali. Não se atentou. Né? Quem escreveu, quem aferiu também, né?
não se atentou de que a ação de inconstitucionalidade proposta pelo... Não sei se foi o Partido Verde. Foi um partido, eu não lembro qual foi. Eu não lembro. Acho que foi o PSDB, viu? Então, eu acredito que foi o PSDB. Eu não lembro qual foi o partido, enfim, né? Ele trouxe essa novidade na questão de armamento, ou seja, não existe mais guardas municipais de cidade pequena e guarda municipal de cidade grande. Guarda municipal é guarda municipal. Guarda municipal é guarda municipal. Como é que faz para ter porte de arma? Cumpre os requisitos da 10.826. Exatamente. Ponto. Cumprindo esses requisitos, vamos dizer assim, tá dentro dos parâmetros para poder portar arma de fogo, né? O número de habitantes não é relevante. Então, a gente espera que o pessoal da Senasp, né, o Ministério da Justiça, que tem nos ouvido muito, né, principalmente, né, o VEC, o Evandro, né, quando eles estão lá em missão da Finaguardas lá em Brasília, que, obviamente, em algum momento vai ter que ter algum decreto para, assim, acertar alguma coisinha, né? Que isso seja consertado, vamos dizer assim, no próximo decreto, que trate lá como inciso 3º, guardas municipais, ponto. Acabou. Exatamente. Vamos para o próximo. Aqui ainda é o 16, né? O decreto, o novo, né? Porta de fogo. Então, é justamente aqui que trata da região de limítrofe, né? Tá vendo? Do estado ali, ó, no parágrafo único, né? Nós acabamos de citar aqui, né? Então, Márcio, aí tem aqui a parte da divisão, né? Do 3 e 4, que foi o erro, né? Sim. Entendeu? E aqui, o que eu acabei de citar ali, ó, são 60 horas para arma de fogo automática na hipótese da instituição possuir esse tipo de armamento em sua dotação. Ou seja, está garantido. Então, justamente. Eu acho um descalabro uma arma automática para a polícia, né? Tem um vídeo de um sargento, se eu não me engano, da PM da Bahia, em que ele pega lá uma submetralhadora da Taurus, aponta na direção do alvo e aperta o gatilho. Só acerta um tiro. O resto se perde. Arma automática. Aí assim, é a opinião do Maurício de Mendonça Vilar. Arma automática para a polícia, na minha opinião, não serve para nada, né? As armas semiautomáticas são imprescindíveis. Agora, a arma automática, né? Eu dispenso, né? Vamos para a próxima. Aqui, né, o decreto 5123. Totalmente revogado. Né? Eu faço o print aqui, quando você coloca... Eu sempre digo, não acredite no Vilar. O Vilar tá falando aqui, pega o seu computador lá, vai lá e pesquisa. Fala, será que esse Vilar tá falando verdade? Vamos dar uma olhadinha lá. Então você vai ver que ele tá todo riscado. Se você entrar lá, esse aqui é o site do Planalto, né? Você vai ver que ele tá totalmente revogado, né? Vamos pro próximo. É aqui que no parágrafo 4º, né, o artigo 42, parágrafo 4º, era aqui que nos impedia de usar calibre restrito, né? Não será concedido aos profissionais das guardas municipais porte de arma de calibre restrito. Ou seja, acabou. Por que a gente tem que citar isso aqui? Aqui em São Paulo, a gente não tem tanto problema. Então, assim, a relação que nós temos com a Polícia Federal ela é muito boa, muito tranquila, né? A gente acredita que com essa informação, outros municípios possam chegar na Polícia Federal e falar, não tem mais restrição de calibre. Falou, eu estava desarmado, eu cumpri todos os requisitos da lei, agora eu quero o direito de portar 9mm. Sim. Né? Vamos para a próxima. Né? Esse é o decreto na sequência, né, do 9847. Exatamente, né? Está parcialmente em vigor. E que revogou o 5123, né? Sim. Não, esse aqui não. Esse foi na sequência. Foi anterior, É uma colcha de retalhos. No né? pacotinho lá de decretos. É uma colcha de retalhos. Vamos pro próximo. Né? Eu botei um em branco aí, que é para tomar um ar. Próxima. Acabou. Então, o que acontece, Márcio? Tá garantido, né? Ou seja, 556 está garantido, 9mm está garantido para nós, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Algumas pessoas tendem a criar um terrorismo, né? Sim. Né? A criar um terrorismo. A vigência, o espaço territorial, né, do porte de arma propriamente dito, onde o policial pode portar arma, eu acho que a gente precisa avançar, né? Uhum. Eu estava lá, estava presente, inclusive, lá em 2003, quando entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, havia uma certa, assim, desconfiança do que é aquele negocinho novo ali. Quando eu digo negocinho novo, é novo para a mídia, né? Para o cenário, né? Guarda Municipal, até porque nós temos aqui em São Paulo um guarda centenária, que é de Piracicaba. Sim. Né? Eu acho que já quase centenária, se não tiver, está nos 99 ali, a guarda de Jundiaí. Mas para o cenário nacional,
né? Era uma coisa relativamente nova, Guarda Municipal lá em 2003, né? Ao longo do tempo nós provamos que nós sabemos fazer policiamento, que nós precisamos dos nossos armamentos para nos defender e que o uso dos nossos armamentos é estritamente dentro da lei. Se não o fosse, nós não teríamos esse número baixíssimo de letalidade. E como, né, o nosso comandante Agapito gentilmente cedeu aqui dados aqui, nós já apresentamos no programa, nós tivemos entre 2021 e 2022 o atendimento de 25 mil ocorrências por parte da Guarda Civil Metropolitana, e nesse período só 3 letalidades, sendo uma delas, infelizmente, de um Guarda Civil Metropolitano que foi vítima do vagabundo, né? Aham. Aí nós podemos falar, um vagabundo matou o guarda, né? Então, ou seja, isso prova para a classe política a nossa capacidade técnica e o nosso compromisso com a lei propriamente dita. Justamente, Vilar. Nós fizemos essa discussão, inclusive, com o governo federal. O problema é que, pelo decreto, não seria possível regulamentar a questão do território Sim. nacional, porque ele está na lei. Essa restrição de Sim. território está na lei. Então, teria que ter uma lei que alterasse a 10.826, podendo liberar para a gente o território. Mas eu acho que o governo federal perdeu uma oportunidade nesse decreto 11.615, que foi de regular o porte de arma para os aposentados da Guarda Civil Metropolitana e das guardas municipais de Brasil afora. Porque essa restrição está no decreto e não na lei. Sim. Né? O porte de arma para o aposentado está lá no artigo 30 do 9847. Se não me engano, é o artigo 30 do 9847, que ele fala lá quais são os órgãos, as instituições que manterão o porte de arma após a aposentadoria e coloca lá requisitos que eles devem cumprir após a aposentadoria. Sim. Nesse artigo, pode-se incluir as guardas municipais, e eu acho que o governo federal perdeu essa oportunidade. Não que isso deixe de ser uma demanda nossa, porque Sim. nós continuamos demandando o Ministério da Justiça para que corrija esses defeitinhos. erro. Então. A questão do calibre restrito. Hoje, esse novo decreto, ele separou calibre restrito e calibre aberto, né, calibre autorizado, Sim. e aqueles calibres que eram autorizados no decreto anterior, como, por exemplo, 9mm, era um calibre permitido, de uso permitido. Qualquer cidadão poderia comprar uma 9mm, uma .45, ou uma .40, ou uma .45. Hoje, não. Pode O mais. cidadão compra até 380. Sim. 32, 38, 22, até 380 ele compra. A partir daí, os calibres são restritos às forças de segurança pública. Isso acho que foi um avanço. Porque as guardas municipais podem, como você bem disse, manter aquele armamento que elas já adquiriram e pode até ampliar, inclusive. Sim. Como você disse, a arma automática. Talvez não seja o caso da automática, mas o fuzil 762 é uma arma funcional, Sem que dúvida. pode ser adquirido pela instituição Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana. Não gosto de usar o exemplo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um estado de exceção, lá é guerra. Né? Lá eles vivem um cenário de guerra. Então, ou seja, se em algum momento tiver que armar a guarda, tem que haver essa discussão. Sim. Como é que a guarda vai atuar armada no Rio de Janeiro? Né? Como é que vai ser esse trabalho da guarda? Que tipo de armamento a Guarda Municipal do Rio de Janeiro vai usar? Então, ou seja, o mecanismo está posto aí e garantido pelo governo federal. Sim. O governo federal garantiu o instrumento. A discussão, obviamente, tem que ser da cidade do Âmbito de Janeiro. É óbvio, né? Sempre tem que ser assim mesmo, né? Ou seja, o governo federal propicia os meios, a discussão, propriamente dita, fica no âmbito da cidade. Se o cidadão do Rio de Janeiro está contente com o que está lá, permanece, joga o jogo, né? Tá bom, segue o jogo, né? Não tá bom, vota no prefeito, vota em vereadores que vão fazer com que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro possa ser a maior guarda do Brasil, porque ela é a maior guarda em efetivo, mas a maior guarda armada é a de São Paulo, né? Então, ou seja, e aí o prefeito Ricardo Nunes precisa correr atrás e contratar mais guardas para que nós sejamos efetivamente a maior guarda do Brasil, né? Então é uma competição boa essa daí, né? Boa para a população. E o decreto também, 11.615, ele traz como novidade que o integrante do órgão policial, no caso que a gente está falando da Guarda Civil Metropolitana ou das guardas municipais, ele pode adquirir todas aquelas armas que a instituição tem como uso, no seu uso, né? Por exemplo, aqui, Guarda Civil Metropolitana, a gente tem o 556, a CT9 9mm, que é carabina. Sim. Nós temos as armas curtas
a 9mm, a 380 e o 38, né? Significa dizer que o policial da Guarda Civil Metropolitana pode adquirir qualquer um desses armamentos. Aí o pessoal pergunta assim, mas Márcio, será que ele vai conseguir adquirir uma T4 556? Aí é que tem um problema, porque você vai precisar comprovar a efetiva necessidade dessa carabina, desse fuzil, né? Exatamente. Você vai precisar comprovar a efetiva necessidade. E aí, não basta a Guarda Civil Metropolitana ter esse calibre. Você tem que demonstrar que você precisa dessa arma para a sua defesa pessoal. Exato. Né? Você tocou no ponto central. Defesa pessoal. Porque se o cara tem o desejo de ter um T4, ele vai lá, tira o CR dele. Isso, de atirador. E ele vai adquirir o T4, ele vai adquirir o IA2, se for possível comprar da Imbel, eu não sei, porque a Taurus acho que não tem 762, ela só tem o 556 T4 e tem o 300 Blackout, né, que são, vamos chamar assim, calibres também utilizados por fuzis, lembrando sempre que essas armas são carabinas, né? Então, ou seja, aí no caso do guarda, pode até ter automática, né, que é o que está previsto na lei, né? Aí para efeito do CAC, não sei para que o cara vai usar isso automático, mas enfim, né? Então, e o importante disso tudo é a garantia. Sim. A garantia está aí, né? Pode comprar como CAC ou para defesa pessoal, comprovada a efetiva necessidade, qualquer um desses calibres que a guarda já usa, né? E o que eu quero dizer aqui para você é que você talvez não tenha dificuldade para comprar sua pistola 9mm. Você não vai ter uma dificuldade de comprar uma .40, uma 9mm, talvez até uma 357. Porque você consegue comprovar que você tem a efetiva necessidade. Agora, a declaração de efetiva necessidade desse decreto, ela está diferente das declarações de efetiva necessidade dos decretos anteriores, até que teve um momento que ela deixou de existir. A declaração de efetiva necessidade desse decreto, ela fala que não basta a prerrogativa de função. Ou seja, não basta você alegar para o delegado de Polícia Federal que você é Guarda Civil Metropolitana e por isso você precisa da arma. Você precisa acrescentar algo mais. Por exemplo, na sua declaração de efetiva necessidade, sou policial da Guarda Civil Metropolitana e combato o crime diariamente, já dei voz de prisão para vários, né, tipos de criminosos, faço deslocamento, residência, trabalho, residência e corro o risco em razão de ser policial. Então você tem que acrescentar algo mais. Então não é simplesmente assim, preciso da arma porque sou guarda. Não é isso. Você tem que colocar algo mais. Isso está explícito no decreto, né? Talvez a gente vai assim, nessa transição, o decreto é novo, a Polícia Federal ainda está se adaptando, talvez a gente encontre alguma dificuldade, mas a gente vai alinhando isso com o tempo. Sim. O importante é que a norma posta, a norma positivada, te dá o direito de adquirir esse tipo de arma. E a grande novidade que eu acho que é bacana nesse decreto, Vilar, é que uma vez que você adquiriu essa arma, sabe quando que você vai renovar esse registro? 10 anos. Só quando você se aposentar. O CRAF. O CRAF. O CRAF, O porte você renova a cada 10 anos, a instituição faz o seu porte, né? Mas aquele certificado de registro de arma de fogo, que é o CRAF, que a gente anteriormente renovava a cada 5 anos, no governo Bolsonaro foi ampliado para 10, esse não renova mais, tá? Show. Então, eu tenho, por exemplo, o meu CRAF, né, da minha arma particular, que ele venceria em 2026. Em 2026 eu não vou precisar renovar ele. Eu vou renovar ele quando eu me aposentar. Após a aposentadoria, passados 3 anos, eu vou ter que preencher os requisitos lá, apresentar aquela pastinha vermelha na Polícia Federal e renovar meu CRAF. Acho que vai ser alguma outra coisa digital. Não sei, né? Nós vamos demorar um pouco para aposentar por enquanto. Vamos ver se o governo federal muda isso aí também, né? De qualquer maneira, o CRAF, ele tem validade indeterminada. O seu CRAF, você tem uma arma particular, o seu CRAF tem validade indeterminada. Então, esse CRAF que você tá no bolso, que ele ainda está na vigência, veja bem, eu não estou falando de CRAF vencido, viu? CRAF vencido, se venceu antes da edição do decreto, você tem que correr atrás para renovar. Exatamente. Agora, se venceu depois da edição do decreto, você não precisa mais renovar. O máximo que você vai fazer é passar na Polícia Federal e falar assim, escuta, emite meu CRAF com validade indeterminada, por gentileza, e eles vão emitir, tá bom? Então, você não vai mais precisar renovar o seu CRAF, que nem a gente fazia aqueles processos lá. Isso, para mim, foi um grande avanço. Né? Porque imenso. Tinha colega que ia renovar o CRAF lá e encontrava problemas, dificuldades na Polícia Federal, né? Em relação à questão funcional dele aqui na Guarda Civil Metropolitana. Exatamente. Tá? Esse não é mais um problema. Acho que foi um grande avanço do decreto 11.615. Mas ele é um decreto complexo, Vilar, porque ele revogou parcialmente alguns decretos, revogou integralmente
outros decretos, e ele mexeu em estrutura do direito de portar armas e não portar armas. Então, eu acredito que ele volta a ser objeto do nosso programa Fique Sim. por Dentro, em novas matérias. Sim. A gente deve detalhar, né? Por exemplo, você que é guarda civil, já tem o porte por prerrogativa de função, mas quer secar aqui também, quer ter lá o seu certificado de atirador, alguma coisa assim. A gente vai ter que detalhar isso aqui para você em outro programa, porque é um decreto realmente complexo. E ele tem algumas disposições que contradizem a orientação normativa da Polícia Federal, que é a 201. Ele contradiz, ou seja, a orientação normativa fala uma coisa, o decreto fala outra, significa dizer que a Polícia Federal vai precisar soltar uma nova orientação normativa para poder se adequar ao decreto. Exatamente. Isso não aconteceu ainda e vai acontecer. Sim. Então, provavelmente, volta a ser pauta do programa Fique por Dentro. Exatamente.